Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Eu sou o Maurílio Gomes e é aqui que eu falo sobre educação, política e comportamento. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a contaminação do Bolsonaro para as Forças Armadas em função de um governo de um acelerado. Antes de falar sobre esse assunto, eu te peço, se inscreve aí no canal e se alia aqui com a gente nessa comunidade em defesa da educação básica. O governo Bolsonaro, para quem já conhece um pouco mais de política, já sabia que não daria em coisa que presta. E eu falo isso com a maior tranquilidade de quem acompanha a política há muito tempo. Eu não sou uma pessoa assim que estudou a política há muito tempo, isso é uma coisa recente, eu faço desde 2013. Mas eu sempre acompanhei os debates das campanhas eleitorais e lembro muito bem que eu comecei a fazer isso mais efetivamente em 2002 e na eleição do Lula. Em 2006 também, com a eleição na Heloísa Helena e a partir de 2010 o acompanhamento com a Marina Silva. Então, para gente que já acompanha um pouco a política, já imaginava que uma árvore seca, como o Bolsonaro, que ficou 28 anos no Congresso Nacional, com uma atividade super inexpressiva, um deputado do baixo clero, ele não iria fazer muita coisa na presidência da República. É um homem que só pensa em golpe. E, infelizmente, nós já passamos a barreira dos 10 mil mortos, né? Hoje são mais de 11 mil mortos pela Covid-19. E nenhuma ação estratégica da União está sendo desenvolvida. A essa altura, como eu falei em vídeos anteriores, de acordo com a institucionalidade da Constituição, era para a gente estar debaixo de um guarda-chuva, de um planejamento estratégico, de um plano de contingência do Estado e um plano local dos municípios. Mas isso não existe porque o Bolsonaro tem um perfil centralizador e a articulação não é o melhor dele. Além de todas as bananadas que o Bolsonaro faz em relação ao seu desprezo com a morte de brasileiros, não adianta as Forças Armadas acharem que elas não sairão chamuscadas de todo esse efeito danoso e nefasto do governo Bolsonaro nas nossas vidas. Eu, falando da periferia, me coloco aqui na ponta como uma pessoa ainda muito mais vulnerabilizada pela inexistência das ações do governo federal. E as próprias Forças Armadas também estão enfrentando inúmeros problemas com a Covid-19, e a última matéria que eu li é que um soldado chega em casa já contaminado com a doença e espalhando isso para as famílias. As Forças Armadas sairão muito queimadas depois do governo Bolsonaro. Isso se houver alguma chance da gente conseguir retirá-lo do poder e colocar um Mourão para ver se conserta um pouco a situação do desastre que foi o governo Bolsonaro e de todas as ações perversas e macabras que o governo dele desenhou até aqui. A gente não precisa de muito entendimento para perceber a pulsão por morte do governo Bolsonaro. E essa visão macabra vai afetar a imagem das Forças Armadas, que até então era uma das instituições que tinham um maior respeito da sociedade brasileira. Hoje, nem tanto. A minha instituição favorita dentro de todo o Estado brasileiro é uma só. São os militares dos bombeiros. Principalmente falando de Minas Gerais, com a situação que aconteceu em Brumadinho e Mariana. Os bombeiros, eles me representam. Dentro de todas as instituições brasileiras, a que eu mais respeito, admiro, a que eu mais me identifico, são os bombeiros. E isso eu falo como um mineiro, lembrando a situação de Mariana e principalmente de Brumadinho. Os bombeiros são a instituição que eu mais me identifico. E julgando pelas histórias dos militares da República até aqui, a gente sabe que os militares não ajudaram muito na história do Brasil, contando desde Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, até o próprio Bolsonaro. Os militares, eles têm uma influência muito negativa na história do Brasil e eles interromperam processos cíclicos que poderiam ter deixado a gente numa situação muito melhor. Se não fosse o Deodoro lá atrás,
com o desejo de rechaçar a abolição da escravatura, se não fosse o tenentismo, se não fosse os movimentos dos militares que reforçaram aí o golpe de Estado de Getúlio Vargas, o próprio golpe de 64 e a eleição no governo Bolsonaro. Os militares, eles não têm um histórico favorável de construção, um legado positivo para o Brasil. Nos últimos 30 anos, o que eu posso dizer que a gente tem aí um marco histórico depois da redemocratização para cá, é o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal. São os marcos regulatórios que ficaram aí como legado do governo de um civil, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. E é também dele o legado de reestruturação econômica, de fazer com que o Brasil tivesse uma estabilidade financeira e monetária em função do próprio governo do Fernando Henrique, em função do governo Itamar, que lançou aí o Plano Real dentro daí da responsabilidade do Fernando Henrique Cardoso. Você sabe me dizer se existe algum marco histórico, algum marco regulatório que tenha sido deixado pelos militares e que nos deixou um legado positivo? Não existe, eu não consigo lembrar. E se for observar a questão dos militares hoje em dia, muito menos, né? Principalmente falando eu de uma periferia, sendo negro e tendo todo um histórico de, vamos dizer, de uma certa aversão dos pobres pela corporação da polícia. Eu não tenho muito o que dizer a favor dos militares, tanto na história do Brasil, tanto como o legado institucional que eles deixaram, e até mesmo uma certa percepção negativa por parte de quem é periférico, por parte de quem mora na favela. Aqui a gente percebe como a corporação ela é, de uma certa maneira, racista e preconceituosa. Ela trata diferente o pobre que mora na favela e trata de maneira completamente diferente o rico que mora na Zona Sul, o filhinho de papai. Então, eu gostaria aqui de deixar esse vídeo porque as Forças Armadas elas serviram como uma baioneta para esse governo tirano que está aí. Bolsonaro, ele subutilizou os generais para, vamos dizer, fazer uma redoma ali da sua incapacidade e inabilidade de governança. Isso seja de capacidade gerencial, capacidade de articulação, capacidade de governança, ele não tem nenhuma habilidade. E ele foi se protegendo com esses generais. E também eu não poderia deixar de falar sobre o assunto dos 111 tiros que mataram um músico no Rio de Janeiro. Aquilo ali, para mim, foi um dos piores ataques que as Forças Armadas, o Exército em si, né, propriamente dito, fez com a sociedade brasileira. Principalmente falando de um negro. Eu me senti completamente aviltado. Se a função das Forças Armadas é de proteger a população, o que ela estava fazendo ali naquele momento com 111 tiros? Então eu não poderia deixar de falar aqui sobre esse assunto. As Forças Armadas sairão chamuscadas e muito do governo Bolsonaro, e isso vai pesar aí em como a sociedade enxerga as Forças Armadas, que até ontem era uma das instituições que ocupava o topo das avaliações da sociedade em relação ao desempenho das instituições e a confiança depositada nela. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí e se alia aqui com a gente nessa comunidade de defender uma outra educação para o Brasil. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.